E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar então nossa segunda parte, a segunda aula da segunda parte, né, de círculo e circunferência. Vamos fazer mais algumas questõezinhas aqui sobre áreas, né? Vamos lá. Determine a área do segmento circular sombreado nos casos sendo o raio 6 metros, né? Então, olha só, o raio aqui é 6 metros. 6 metros. O que é o segmento circular? Já falei com você, mas se você não lembra, vou falar de novo. E agora não esquece mais, presta atenção. O que é o segmento circular? Seria o setor inteiro aqui, menos essa área desse triângulo. E aí vai ficar sendo só isso aqui. Então a área do setor, a área do segmento, vai ser igual à área do setor, menos a área do triângulo ali. Então, a área do segmento, a área do setor, π vezes o raio ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Tá lembrado? Tá lembrada? Então, aqui, ó, área do triângulo, raio vezes raio, ou seja, raio ao quadrado, vezes o seno do ângulo que forma aqui o triângulo, dividido por 2. Essa é a área do triângulo quando você tem os dois lados e o ângulo entre eles. Então, ali vai ficar o que? O seguinte, aqui, ó, a área do segmento vai ficar igual à área do setor, que é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, o raio ali é 6, vezes o alfa, que é 45, sobre 360, menos a área do triângulo ali, que foi o raio ao quadrado, então dá 6 ao quadrado, já colocando 36 ali, mas vamos fazer com calma. Vezes seno do ângulo, ou seja, seno de 45, dividido por 2. Né? A área do triângulo. Ali a gente fez com aquela formulazinha que eu falei com você, lado vezes o seno do ângulo entre os dois lados, dividido por 2. Então aqui ficou π vezes 36 vezes 45, dividido por 360. Então 360 com 36 dá 10. Aqui embaixo, né, dá os 2 por 36. Aqui fica 36, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E tudo isso está sobre 2 ainda. A área do segmento vai ficar sendo aqui, ó, 45 sobre 10 dá 4,5 π. Bom, em fração, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, que senão você não vai enxergar depois. A área do segmento vai ficar sendo... Eu vou deixar em fração, tá? Vou dividir o 45 e o 10 por 5. Ficaria 9π sobre 2, menos aqui o 36 dividido por 2 dá 18 raiz de 2, dividido por 2. Ó, dividir o 36 por esse 2 aqui, e ainda tem o 2 aqui de baixo. Esse 2 aqui de baixo aqui, da raiz, é o do seno de 45. Então, a área do segmento ainda ficou sendo 9π sobre 2, menos 9 raiz de 2. Essa é a resposta final para este exercício, beleza? Vamos fazer agora, fizemos aqui a letra A, agora vamos para a letra B. Vamos lá. De novo, mesma coisa, então a área do segmento vai ser a área do setor, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6, então 6 ao quadrado. Aqui eu já vou fazer direto, né? Vezes o ângulo agora é 30 graus, dividido por 360, essa é a área do setor, menos a área do triângulo, aqui é 6, 6, o triângulo vai ser 6 ao quadrado, então vai ficar 6 ao quadrado, vezes seno do ângulo, seno de 30, sobre 2. Então, a área do segmento vai ficar sendo π vezes 36, que é o do 6 ao quadrado, vezes 30 dividido por 360, menos 36 vezes seno de 30, que é meio, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vamos jogar aqui para cima. A área do segmento vai ficar sendo... o 36 corta com 360, sobra 10. O 0 corta com 0. Então, ficou 3π. Agora, o 36 vezes meio dá 18. Então, ficou 18 e ainda tem 1 sobre 2. Então, a área do segmento ficou sendo 3π menos 9. Talvez na sua prova ele fatorasse aqui por 3, né?
mas ficou aqui assim, dessa forma, tá? Seno de 30, meio, né? Beleza, fizemos a letra B, agora vamos fazer a letra C. A letra C, né? A letra C determine o raio 6, né? Beleza. Então, a área do segmento vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 6 ao quadrado, já vou aqui fazer, né? 36 vezes o ângulo, que é 120, dividido por 360. Bom, 360 com 120 aqui dá 3, ainda tem o menos o raio ao quadrado, que é o 6 ao quadrado, vezes seno de 120, dividido por 2. A área do segmento vai ficar 36 dividido por 3 vai dar 12, então 12π menos 36 vezes quanto que é seno de 120. Olha, eu já falei com você lá na lei dos senos, que o seno de 120, é só lembrar aqui, ó, esse aqui é o círculo trigonométrico, desenho igual a minha cara, mas só para você ter uma noção, meu Deus, aqui, 30, 45, 60, aí aqui 90, aí você vai, aqui ó, mais 30, chega no 120, então 60 corresponde ao 120, mais 40, mais, se você andar do 45 para 90, você anda 45, você chega, se você do 45 para 90, você anda 45, meu Deus, vamos lá. Se do 45 para o 90 você andou 45, se você andar mais 45, você chega no 135, tá certo? Deixa eu só mostrar isso aqui. Eu já tinha falado isso antes. Eu vou falar isso muito melhor com você lá em trigonometria, mas vamos lá. Em função trigonométrica, né? Aqui, ó. Do 60 para o 90, eu ando 30. Se eu andar mais 30, eu chego no 120. Então, 60 aqui corresponde ao 120. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Do 45 para o 90, eu ando 45. Se eu andar mais 45, eu chego no 135. Do 30 para o 90, eu ando 60. Se eu andar mais 60, eu chego no 135. Então, o 135, aliás, 150, desculpa, 30 para 90, andei 60. Se eu andar mais 60, eu chego no 150. O 150 corresponde ao 30. Então, o seno de 30 é igual ao 150, o seno de 45 é igual ao seno de 135 e o seno de 60 é igual ao seno de 120. Então, o seno de 120 é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso está dividido por 2 ainda. Tá? Lembra disso. O cosseno, todos esses caras têm os mesmos valores. Só que o cosseno desses três aqui é negativo. É só isso que você tem que mudar para o cosseno, tá? Então, ficou aqui 12π. 36 vezes a raiz de 3 sobre 2, dividido por 2 dá 18. Que dividido por 2 de novo dá 9 raiz de 3. Essa aqui é a área da letra C. Beleza? Então, fechamos esse aqui. Vamos lá. O que mais que a gente trouxe aqui para você? Ó. Determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular. Então, letra A. Eu tenho um quadrado. A circunferência está circunscrita ao quadrado. Beleza. Letra B é um hexágono. Então, tem o círculo. Ele está circunscrito ao hexágono. E na letra C, eu tenho o triângulo. Então, a letra C é o triângulo. Beleza. A gente sabe que o lado do quadrado é o raio raiz de 2, o lado do hexágono é igual ao raio, e o lado do triângulo é o raio raiz de 3. É isso que a gente sabe. Opa, não está dando para ver aqui do triângulo. O lado é o raio raiz de 3. Então, aqui, um polígono regular de lado 12. Se o lado é 12 por quadrado, 12 é igual ao raio raiz de 2. Passo raiz de 2 dividindo. Então, 12 sobre raiz de 2 é igual ao raio. Fazendo a racionalização ali, o raio vai ficar raiz de 2 em cima e embaixo aqui. Vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 6 raiz de 2. Essa é a letra A. Letra B, dificílima. O lado do hexágono é 12, então o raio também é 12, porque o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência na qual ele está inscrito, né? Aqui, se o lado do triângulo é 12, o raio, raiz de 3, então o raio vai ser 12 sobre raiz de 3, fazendo aqui a racionalização, né? O raio, jogando aqui para cima, só para a gente fazer com espaço, é igual a 12 sobre raiz de 3, racionaliza, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo.
Qualquer dúvida nisso, volta lá e assiste a aula de racionalização. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E aqui vai ficar 4 raiz de 3, né? Porque o 12 dividido por 3 dá 4 e fica com a raiz de 3. Beleza. Fechamos aqui essa questão. Se ele te der o lado, você acha o raio. Se te der o raio, você acha o lado. É fácil assim, usando essas 3 formulazinhas, né? Quais formulazinhas? Essas 3 aqui, né? Se for um quadrado, se for um hexágono, se for um triângulo. Beleza? Vamos seguindo. Determine o lado do polígono regular inscrito em uma circunferência de raio 6. Aqui é o contrário agora. Ele deu o raio. A gente sabe que o lado no quadrado é o raio raiz de 2. Então, no hexágono o lado é igual ao raio e no triângulo o lado é igual ao raio raiz de 3. Então, para o quadrado, se o lado fosse 6, seria 6 raiz de 2. Acabou aqui a questão. Se fosse um hexágono inscrito na circunferência de raio 6, o lado do hexágono seria 6 também. Não tem erro, né? E se o lado do triângulo é numa circunferência de raio 6, seria 6 raiz de 3. Então, aqui estariam as 3 respostas aqui deste exercício. Beleza? Tranquilo? É só para você lembrar essas formulazinhas. De novo. Vamos seguindo. Determine o apótema. Eita, apótema. Bom, o apótema, eu tenho apótema em função do lado e eu tenho apótema em função do raio. Beleza? Vamos relembrar as formulazinhas. E ver qual que é melhor. Como nesse exercício, o apótema do polígono regular de lado 6, como ele me deu lado, eu vou usar o apótema em função do lado. Para o quadrado, o apótema é o lado sobre 2. Então, beleza. Para o hexágono, o apótema é o lado raiz de 3 sobre 2. E para o triângulo, o apótema é o lado raiz de 3 sobre 6, porque ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Tá? Para o quadrado, o apótema em função do raio é o raio raiz de 2 sobre 2, porque o lado do quadrado é o raio raiz de 2. Para o hexágono, em função do raio, o raio é igual ao lado, né? No hexágono, então é só substituir aqui. E para fazer o do triângulo, se você fizer aqui ao lado, é raio raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 6. Isso aqui vai dar 3R sobre 6, que vai dar R sobre 2, tá? Então, é o raio dividido por 2. Vamos fazer agora o que o exercício pediu. Ele deu lado igual a 6. Então, para o quadrado, vai ser 6 sobre 2, o apótema vai ser 3. Para o hexágono, vai ser 6 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 3 raiz de 3. E para o triângulo, o apótema vai ser o lado, que é 6 raiz de 3 sobre 6, vai dar raiz de 3, beleza? Mas o mais importante dessa questão é para você decorar as fórmulas. Edi, posso decorar só uma? Pode, desde que você saiba converter. Mas essas são as fórmulas que você tem que saber. Eu já expliquei como a gente faz para chegar em cada uma delas, caso você tenha dúvida na hora da prova. Ao invés de ficar decorando, você pode entender de onde é que vem cada fórmula. Beleza? Então vamos para a próxima questão para a gente encerrar e voltar para fazer só exercícios de prova. Determine o lado do polígono regular de 6 metros de apótema. Olha, o apótema do quadrado é o lado sobre 2. Se o apótema vale 6, o lado vai ser 12. O apótema do hexágono é o lado raiz de 3 sobre 6. Se o apótema vale 6, lado raiz de 3 sobre 6, joga o 6 multiplicando, fica 36 é igual a L raiz de 3. O lado vai ser o 36 sobre raiz de 3, que a gente racionaliza. Vai ficar igual a 36 raiz de 3 sobre 3, 12 raiz de 3. E o apótema do triângulo, gente, eu fiz aqui o do hexágono, gente, me perdoa aqui, ó, esquece isso aqui, eu fiz aqui o do triângulo, eu já achei que o próximo seria o triângulo, você deve estar vendo que ele tá doido, aqui é o do hexágono, esquece isso aqui, é L raiz de 3 sobre 2, então aqui é 6
eu fiz o do triângulo, né? 6 é o apótema, o lado, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica 12, é igual ao lado raiz de 3, beleza? E aqui vai ficar 12 sobre raiz de 3, é igual ao lado, racionaliza multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 4 raiz de 3. Agora, sendo o triângulo, eu fiz o do hexágono, eu misturei ali, né? Hexágono com triângulo. O apótema do triângulo é o L raiz de 3 sobre 6, tá vendo? Não pode confundir as fórmulas não, hein? Fica bem atento e atenta para isso, para não vacilar. Então, o apótema é 6, é igual a L raiz de 3 sobre 6. Passou multiplicando aqui, fica 36 igual a L raiz de 3. O L vai ser 36 sobre raiz de 3. Aí eu racionalizo. Na hora que racionalizar, vai ficar 12 raiz de 3. Né? Essa é a nossa resposta. 12 raiz de 3. Beleza, gente? Então, eu vou encerrar aqui. Nós estamos com 16 minutos de aula. Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta para fazer exercícios de prova. Beleza? Até a próxima aula.